Fala galera, tudo bom? Aqui é o Daniel e esse é o canal Dan VDS. E no vídeo de hoje eu vou trazer uma ideia bem legal aqui pro canal. 6 trinkets que eu acho que mereciam um rework aqui no Dungeons World. Então, se você gostou da ideia do vídeo, já vai deixando o like, se inscrevendo aqui no canal e ativando o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo que sai aqui no canal, porque eu tô tentando manter uma frequência de sair um vídeo a cada dia do canal. Ah, não se esqueçam também de dar uma passadinha nos shorts. Agora bora pro vídeo. O trinket que eu vou falar vai ser o trinket da Cocoa. Não é segredo pra ninguém que o trinket da Cocoa é muito ultrapassado, e ele faz a seguinte coisa: as balinhas de status que a gente pega ao longo do mapa, tipo a de estamina, a de distração, a de velocidade, elas vão ganhar 4 segundos de duração a mais se você tiver com o trinket equipado. Gente, quem que vai usar isso no lugar de tipo uma Magnifying Glass ou um V-Remote? Não faz sentido, é você perder um slot de trinket à toa. Eu troquei a ideia do trinket para ficar mais dinâmico. No caso seria, a cada floor, o jogador que tiver equipado com esse trinket ganharia um bombom da Cocoa. Eu acho que aumentaria o nível de uso, apesar de realmente eu não tenho uma ideia muito boa para esse trinket, porque eu não imagino algo que ficaria um trinket tipo muito usado. Eu acho que o trinket da Cocoa é feito para ser usado para quem gosta mesmo. Eu acho que eu usaria em alguns tunes se realmente fosse essa habilidade de dar um bombom da Cocoa a cada flor. Eu achei ela bem balanceada e eu vejo ela no jogo. Agora vamos para o próximo trinket. Um trinket que pra mim deveria mudar seria o trinket inicial, o Blanche Bet. Gente, depois que lançaram o trinket do Sylvester, o Blanche Bet ficou meio que inútil. E até para os iniciantes ele não é um trinket tão bom. Eu acho que uma coisa que eu vejo que os iniciantes sofrem muito, até porque eu tenho uma irmãzinha que ela é iniciante e mesmo ela já tendo um mês de experiência e tendo vários tons, ela ainda sente dificuldade com isso, é a skill check. Então eu tive uma ideia que seria o seguinte: quando você tivesse equipado com esse trinket, a sua barrinha de skill check aumentaria em 30. Seria muito legal porque não ficaria mais forte do que aquele trinket na loja, que é aquele chapéuzinho, e também não ficaria tão apelão para balancear o jogo. Além de que, esse trinket seria muito útil para os iniciantes, né? Que foi quem eu fiz pensando nesse trinket. Porque, se vocês observarem, tem um padrão de iniciantes que eles demoram muito para pegar a ideia de como faz skill check. E, realmente, depois que você pega o jeito, fica muito fácil. Mas para eles é muito difícil. Agora, vamos para o próximo trinket. Gente, o trinket da Cole, pra mim, ele é um trinket muito injustiçado. Porque a Cole, apesar de eu não jogar muito de Cole, ela é uma personagem muito legal de se jogar porque ela é muito confortável. E o trinket dela poderia ser muito legal. Mas eles meio que fizeram que o trinket dela fosse um dos piores jogos, se não o pior. Superando até o tijolo do Shrimple. Eu entendo que a carvão seria o carvão do Natal que as crianças levadas ganham. Essa ideia, pensando na história, é legal. Mas, gente, eu acho que a pura Cole ser uma personagem tão legal, ela merecia um trinket tão legal quanto. Então, a ideia que eu tive seria a seguinte: quando o Tom equipasse esse trinket, ele iria aumentar 10% de stealth e 5% no movimento speed. Tanto de correr e tanto de andar. Gente, pra mim, isso iria balancear muito e seria um dos melhores trinkets do jogo. Mas ele não seria apto para distractos, e sim para tons que tem pouca stealth e que para eles poderem correr melhor, como por exemplo a Bright, né? A Bright, ela também é a tom mais lerda do mundo, mas ela tem 1 de stealth, então isso já ajudaria muito. Então pra mim, a Quell precisa fazer um balanceamento nesse trinket pra ontem, tá ligado? Outro trinket pra mim que merecia um rework pra já seria o trinket do Flight. Gente, eu não acho o trinket do Flight de todo ruim, mas ele tem um negócio específico comigo que é o seguinte: muitas vezes eu quero jogar de Peeble pra diminuir minha stealth, pra ajudar na distração. E ele simplesmente parece que não funciona. Então, eu acho que um rework que pra mim seria muito necessário seria o seguinte: aumentar a redução da stealth dele para 12,5%. Gente, isso ia dar um buff tão grande e isso é muito bom para os distratores. Vocês não têm noção do quanto isso seria maravilhoso. Eu acho que esse é um daqueles trinkets que a gente precisa de para ontem, um rework, porque ele é um trinket que aparentemente ele parece bom para os distractors, né? Então é um nicho, mas ele poderia ser muito melhor. Então ele chega a ser até ruim. Outra coisa,
vão deixando a opinião de vocês aqui embaixo e também as ideias de rework que vocês têm. Vocês concordam comigo que esse trinket do Flight, a trinket da Cocoa, merece um rework? Se não concordam, podem deixar aqui nos comentários também. Eu sou todo ouvido a opinião de vocês. Se vocês até têm uma ideia, podem deixar aqui nos comentários. Outro trinket para mim que merece um rework para que conseguisse deixar ele mais usável para os jogadores seria o trinket da Brightney. O Spare Bulb aumenta o raio de luz dos blackouts 25% e também aumenta em tons que também brilham no blackout. Gente, eu acho que esse trinket ele não é de todo ruim, mas é que é o mesmo caso do da Cocoa. Para que eu vou usar isso no lugar de um Magnifying Glass? Então, para mim, ele merecia sim um rework. E o rework dele consistiria no seguinte: ele continuaria aumentando o raio do blackout em 25%, porém ele também aumentaria 10% de todos os jogadores que estivessem na partida. Isso seria muito legal porque daria uma ajuda a mais e não ficaria tão apelão, gente. É uma mudança muito simples, então acho que poderia muito bem, sim, ser implementada e seria um trinket que até eu acho que quando estivesse jogando de Brightney eu passaria a usar, porque ia balancear muito mais esse trinket, porque ele é um trinket muito fraco e que merece um rework muito legal, porque a Brightney é um atum que particularmente eu gosto muito e seria muito legal ver o trinket dela sendo mais usável para poder até usar com ela mesmo. Agora, um trinket que eu gosto muito do design dele e pra mim eu queria muito que ele fosse usável seria o trinket da Scraps. O trinket atual da Scraps ele consiste no seguinte: o jogador ele vai receber um item aleatório da raridade incomum, todo flor. Gente, mas esse trinket não é nem um pouco bom, tá? Vou estar logo falando pra vocês que ele é um trinket basicamente inútil e ele tenta naquele vale, por exemplo. Gente, por que eu vou colocar isso no lugar de um V-Remote ou sei lá, num Participation Prize? Gente, não faz sentido eu trocar um trinket bom por um trinket basicamente ruim pra mediano. Eu não vejo uma situação que isso seja útil, tá, gente? Então, vamos estar colocando uma utilidade nele pra deixar ele bem legal. Gente, seria o seguinte: a cada flor a gente receberia um giz de cera da caixa de giz de cera da Scraps, com cada um deles sendo uma cor do status que a gente vai ganhar. A gente ganharia 25% de cada stat, tendo a balanceação, porque tem diferenças, né, entre cada um e tal. Então, acho que seria melhor uns 5% de cada status por 10 segundos. E a gente só ganharia um deles aleatório por flor. Então, acho que seria um trinket bem legal. Poderia até ganhar 3 para ser um slot cheio. Mas acho que já seria bem legal, porque teria uma originalidade. E aquele item, né, que é da caixa de cera das Scraps, ele só poderia ser obtido por pega cega, que é a carta, ou pelo trinket. Então seria uma exclusividade maior que daria para esse trinket. Para mim foi uma das ideias mais criativas que eu tive e eu gostei muito dessa ideia. Pessoal, esse foi o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E vocês podem ver que esse vídeo foi um vídeo um pouquinho mais longo do que eu costumo trazer pro canal. Então me digam aí se vocês gostaram desse formato de vídeo um pouco mais longo e deixem nos comentários. Falou, galera, o vídeo vai ficando por aqui. Deixem seu like, se inscrevam no canal. Até mais!